Marcos Braz se movimenta para manter atacante de R$1 milhão por mês no elenco do Flamengo. Ídolo flamenguista sai da casinha e faz avaliação do trabalho de Paulo Sousa. Gabigol é comparado a ídolo do Flamengo. E a nação defende o camisa 9 na web. O Flamengo segue realizando planejamento em busca de encorpar seu elenco ao longo da temporada. Apesar da condição de reserva no elenco, o atacante Vitinho é um dos desejos da diretoria para sua permanência na equipe para a próxima temporada. Com contrato até o fim deste ano, o jogador pode deixar a equipe, mas a diretoria rubro-negra tenta renegociar seu contrato. Segundo o portal torcedores.com, o Flamengo busca condições para uma negociação mais vantajosa para iniciar as conversas com o atleta. De acordo com a diretoria, uma decisão sobre o contrato de Vitinho deve ser tomada em breve. O jogador de 28 anos defende o rubro-negro desde 2018 e, mesmo sem ser titular absoluto da equipe, sempre foi uma peça útil no elenco. Em 2021, o jogador teve seus melhores números com a camisa do clube, marcando 14 gols e anotando 15 assistências em 63 partidas. Pelo Flamengo, o jogador foi bicampeão brasileiro, da Copa Libertadores, além do tricampeonato estadual, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O Flamengo está deixando o tempo correr para buscar uma barganha em uma possível renovação. Seu salário de R$1 milhão pode atrapalhar uma futura renovação. Nesta temporada, com a mudança de esquema do técnico Paulo Sousa na equipe, Vitinho disputa uma vaga na ala esquerda com nomes como Bruno Henrique, Lázaro, Everton Ribeiro e o recém-chegado Ayrton Lucas. Até o momento, Vitinho disputou 11 partidas, anotou 4 assistências e vive a expectativa de marcar o seu primeiro gol nesta temporada. Jogador pode ganhar uma nova oportunidade como titular neste domingo, pela Copa do Brasil. Paulo Sousa deve realizar mudanças na equipe e o camisa 11 pode ganhar uma vaga entre os titulares do Mengão. O duelo ocorre contra o Altos Pin, no estádio Albertão, em Teresina e tem início às 18 horas, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Esta será a estreia do Flamengo na competição. Este ano Paulo Sousa segue em busca de encontrar a formação do time titular ideal para o Flamengo, mas vem sendo alvo de críticas por parte da torcida e até mesmo de um velho conhecido ídolo rubro-negro, Zico. O eterno camisa 10 da Gávea concedeu entrevista ao Globo e cornetou as escolhas do treinador flamenguista. Segundo Zico, ele é contra fazer rodízio, só é bom na churrascaria e não no futebol. Sou totalmente contra. Como técnico, a mesma coisa. O jogador quer jogar. O que ele deixar de jogar às vezes vai treinar mais que se fosse o jogo. Se treinará firme, porque não pode jogar. No jogo é olho no olho para o Galinho. A Fla jamais deveria ter aberto a mão do quarteto formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Acho que o Flamengo hoje não pode abrir mão desse quarteto Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Num jogo um ou outro não está bem, mas eles se entendem de olho fechado. E eles todos querem jogar dando continuidade. Zico enfatizou que uma equipe entrosada se cansa menos, além disso, desperta o melhor futebol dos atletas. O coletivo faz correr menos, estava sempre organizado para atacar e defender, o desgaste é menor. Se está espaçado, cada dia um time, hoje o Rodinei, amanhã o Isla, depois o Mateuzinho. Cada um tem uma característica, uma maneira de ser. Futebol é assim. Durante os últimos dias, um dos assuntos mais comentados no Flamengo tem sido o ex-atacante rubro-negro, o Adriano Imperador. Isso porque o Craques deu uma entrevista durante a semana e expressou algumas de suas opiniões sobre o time, o momento atual da equipe e sobre o atacante Gabigol. Com isso, não demorou muito tempo para que surgissem as primeiras comparações entre os dois ídolos da história do Flamengo. A primeira figura pública a se manifestar sobre os dois jogadores foi Bruno Zapata. Em aparição no podcast Pod Fla, do portal Coluna do Fla, o youtuber deu sua opinião e disse que ainda falta muito para o Gabigol chegar no status do Adriano. Gabigol é uma figura que atrai a molecada, ele sabe fazer a propaganda dele, é legal. Ele é um bom jogador. Quero o Gabigol no Flamengo até o final da carreira.
Me desculpa a sinceridade, mas falta muito para o Gabigol chegar perto do Adriano. Mesmo o Adriano fazendo aquelas doideiras, ele chegava e entregava o serviço. O Adriano é um tanque, disse Bruno. Na internet, a opinião de Bruno não parece ter sido muito abraçada pela nação. Isso porque os torcedores defenderam que pelo Flamengo, Gabigol está no mesmo patamar ou acima de Adriano. Gabigol está muito acima de Adriano na história do Flamengo, ou seja, no Flamengo falta muito para o Adriano chegar perto do Gabigol, simples assim, disse um dos torcedores na internet. A opinião de Bruno não parece ter sido muito abraçada pela nação. Isso porque os torcedores defenderam que pelo Flamengo, Gabigol está no mesmo patamar ou acima de Adriano. Gabigol está muito acima de Adriano na história do Flamengo. Inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Ative o sino das notificações. Com isso dito, um sincero abraço de